Questão 8 do nosso material, questão de medicina do SESMAC 2023-1. Então vamos lá. Outra questão de deslocamento do equilíbrio. Bora lá. A economia de hidrogênio, que promete revolucionar o mercado de produção de energia, enfrenta dificuldades devido a problemas de manipulação do hidrogênio. Na forma estudada para armazenamento de hidrogênio é através da produção de amônia, como produto da reação de hidrogênio com o nitrogênio. A reação no estado de equilíbrio está representada. Então ele me dá uma reação, você vê aqui 3 mol de H2, reage com 1 mol de N2, formando amônia. Aí o ΔH da reação aqui é exotérmico. Então é o seguinte, se o ΔH é exotérmico, então quer dizer que o sentido direto é exo e o sentido inverso é endo. Como é que é, Sandrão? Cara, aqui você quer errar, mas você não tem. Ah, mas eu quero errar, não tem como errar. Sempre o sentido direto, lembre-se, numa reação em equilíbrio tem o sentido direto e o sentido inverso, né? Reagente, produto. O sentido direto e o sentido inverso, se o direto for exo, o inverso é endo. Se o direto for endo, o inverso é exo. Mas quem determina essa reação? Geralmente, o cara vai dar o ΔH, um sinal positivo ou negativo. Positivo é endo, negativo é exo. Bacana? Acerca do equilíbrio químico acima, foram realizados os seguintes experimentos com relação aos estudos obtidos. Analise a afirmação correta. Beleza, aqui era para ser o número 1, tá, galera? Conserta aí, ó. Aqui é o seu material, tá? Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, tá bom? Então, olha só. No seu material vai estar 1, 2, 3. Aqui que tá, não sei porque veio errado. Mas vamos lá. O aumento da pressão parcial do N2 ocorre o deslocamento de equilíbrio no sentido dos reagentes. Vou apagar aqui para você entender. Apaguei, tá? Se pressão parcial, toda vez que o cara falar em pressão parcial, você vai raciocinar deslocamento do equilíbrio igual de concentração. Se eu aumentar, eu desloco no sentido contrário. Se eu diminuir, eu desloco no mesmo sentido. Então aqui, ó, ele está aumentando a pressão do N2. Então, se eu aumentar a pressão de N2, raciocinando igual concentração, eu vou deslocar no sentido contrário, vou deslocar para a direita. Deslocando para a direita, eu estou deslocando no sentido dos produtos. Então, o primeiro é falso, porque ele falou reagente. Certo? Próximo, vou apagar para a gente ficar fazendo aqui. Lembrando, para onde eu deslocar, eu aumento a concentração de quem está daquele lado, ou seja, a quantidade. Se eu deslocar para a direita, eu vou aumentar a quantidade de amônia. Se eu deslocar para a esquerda, eu vou aumentar a quantidade de hidrogênio e de N2. Certo? Então vamos lá. Próxima. O aumento da pressão, agora a pressão total, né? Do recipiente, o equilíbrio da reação desloca no sentido dos produtos. Bom, aí aqui eu tenho que lembrar do seguinte, né? Observação do tio Sandrão. Eu tenho pressão e... Opa! Eu tenho pressão e volume, tá? Se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido que tiver menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu desloco no sentido que tem maior volume. Esse não, como é que eu vou saber? Você vai somar o número de mols só dos caras gasosos. Então vamos lá. Quantos mols eu tenho aqui? Só dos caras gasosos. 3 mais 1,
4. Então eu tenho 4 volumes. E aqui eu só tenho 2 volumes. Então, se eu aumentar a pressão, que é o que ele quer, né? Aumentar a pressão, eu vou deslocar para a direita, que é o sentido dos produtos, que é justamente onde eu tenho menor volume. Então, o segundo é verdadeiro. Eu até esqueci, né, da gente fazer os nossos cortes. Se A1 está falso, então essas aqui. E a terceira também agora, né? Terceira, apenas a terceira? Não. Terceira questão, ou é D ou é E. Quando resfriado, o recipiente reacional, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes. Quando você resfria alguma coisa, ela libera calor, certo? Beleza? E aqui, ó, tá me dizendo, eu já falei antes, né? Vou até apagar para a gente entender de novo. Vamos lá. O ΔH, ele é um ΔH negativo. Então, essa reação aqui, embora tenha uma seta, mas era para ter duas, no sentido direto ele é exotérmico e no sentido inverso ele é endotérmico. Então, se eu diminuir a temperatura, eu vou estar favorecendo o sentido exotérmico. Então, preste atenção aqui agora de novo. Outra observação do Sandrão. Agora relacionado à temperatura, certo? Então, eu posso aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu vou estar favorecendo o sentido endotérmico. Diminuindo a temperatura, eu favoreço o sentido exotérmico. Nesse caso, eu estou resfriando. Então, eu estou diminuindo a temperatura. E se eu estou diminuindo a temperatura, eu tenho que favorecer o sentido exotérmico. E o sentido exotérmico, ela está no sentido dos produtos. Aqui falou reagentes. Então, esse aqui também é falso. Então, sobrou aqui, se ele é falso, apenas o 2 está correto. Deslocamento do equilíbrio sempre cai no SESMAC. Ok? Tanto é que a gente tem 8 questões aí ó, que já caíram no SESMAC. Bacana? Próximo.